O Lucas está me perguntando aqui se é errado se oferecer para pregar. Querido, eu, na minha opinião, acho antiético. É antiético. Eu nunca na minha vida nunca pedi e nunca me ofereci para pregar em lugar algum, em igreja nenhuma. Comecei a pregar com 7 anos de idade. Eu era uma criança de apenas 7 anos de idade. Vou completar esse ano, se Deus permitir, 43 anos, no mês de setembro. De 7 anos de idade até os meus quase 43 anos agora, pregando, nunca na minha vida eu pedi para pregar em lugar nenhum. Nunca barganhei agenda com ninguém, nunca troquei agenda, sabe esse negócio de trocar agenda? Nunca fiz isso. Deus é minha testemunha e não há ninguém, nenhum pregador aí que possa se levantar para me jogar em rosto. Ah, não, você barganhou comigo, você trocou agenda comigo. Nenhum, desafio qualquer um. Porque eu nunca fiz isso. Porque é antiético. É antiético. E depois eu pergunto, qual o interesse? Com qual interesse eu vou pedir para pregar na igreja de fulano, de Beltrano? Ah, me leva lá na sua igreja, eu quero pregar lá. Com qual interesse? Se eu estou tão querendo assim pregar, por que eu não vou numa praça? Por que eu não vou na rua, abordar uma pessoa, um andante qualquer ali, um transeunte qualquer que está passando ali numa praça, numa rua, num ponto de ônibus? Por que eu não vou lá abordar ele e me dirigir com uma palavra de Deus para ele através do Evangelho de Jesus Cristo? Se eu estou tão interessado em pregar assim, por que agora, por exemplo, nesse contexto de pandemia, e nós temos aí o recurso da rede social, por que eu não venho para a rede social pregar? Né? Então, eu sempre tive isso como filosofia do meu ministério. Sempre. Nunca pedi para pregar. Quando eu comecei a pregar quando eu era criança, começa por aí. Comecei a pregar forçado pelo meu pai. Era meu pai que me forçava a pregar. Já começa por aí. Quando eu comecei a pegar gosto pela pregação, ali pelos meus 12, 13 anos, eu era um pré-adolescente, peguei gosto, paixão pelo sermão escrito, pela pregação, que eu comecei a ver os pregadores da época dos anos 80 e 90, e aí eu fiquei apaixonado pela pregação, e comecei a pregar e tal, mas nunca me ofereci para pregar. E aí, ao longo desses anos e com essa minha experiência na pregação, à medida que eu fui adquirindo experiência na pregação, eu adotei essa filosofia. Como disse, não pedi para pregar, já começa por aí, fui forçado pelo meu pai. Depois, não pedi para ser pregador itinerante, eu sempre trabalhei na igreja local, fui professor de escola dominical, fui regente de jovens, fui tocador no conjunto dos jovens e dos adolescentes, toquei muito tempo como músico lá na igreja. Claro que eu não sou um músico como meu filho, por exemplo. Hoje eu fiquei para trás, né? Hoje as notas que eu sei é só para tocar os hinos da harpa. Mas na época, né, nos hinos da nossa época, eu acompanhava e ali envolvido na prática, tocando. Então, razoavelmente ali eu tapava um buraco ali no conjunto, como tocador. Fui professor de escola dominical, como já mencionei, fui secretário, atuei também na secretaria da igreja local. Depois comecei a pastorear a igreja e aí segui no pastorado da igreja por longos anos. Comecei a pastorear a igreja solteiro, eu tinha 19 anos de idade. Ainda solteiro, fui para um projeto missionário, no campo missionário, na cidade de Foz do Iguaçu, na fronteira ali com o Paraguai e com a Argentina. Fiquei 1 ano lá, ainda solteiro, num projeto de missão. Retornei, casei, assumi uma outra igreja, depois de casado, aqui em São Paulo, e aí continuei pastoreando a igreja. E só em 2017, numa situação de um problema de enfermidade que minha esposa passou, eu tive que obrigatoriamente entregar a congregação por causa de uma cirurgia que ela fez e que a recuperação da cirurgia levava tempo, e como foi no interior de São Paulo, ela ficou na casa do meu sogro, então eu precisei entregar a congregação, e foi aí que, como eu já pregava
as pessoas já me convidavam para pregar, eu comecei a atender agendas com frequência, porque já não estava pastoreando congregação, e terminou meio que virando uma bola de neve, esse negócio de agenda, e então segui como pregador e itinerante. Agora, pedir para pregar, jamais, jamais. Ah, tô sem agenda, meu Deus, nunca na minha vida. Que eu fiquei um final de semana sem agenda, ou porque cancelou, ou porque não tinha a mesma agenda, que eu, meu Deus, eu preciso ligar para alguém, preciso fazer contato com alguém. Jamais, nunca, nunca, nunca isso aconteceu na minha vida e no meu ministério. Ah, final de semana, chegou sábado e domingo, não tem nenhuma agenda, não tem nenhuma viagem para fazer. Ou então cancelaram a minha agenda. Ah, eu vou ligar para... Não tem, vamos para a minha igreja, eu congrego, tem um pastor, tem uma igreja onde eu congrego, vou lá, sento lá, cultuo, sirvo a Deus ali no culto comunitário com a igreja, e amém. Então, querido, até me esqueci já quem foi que fez a pergunta aqui, é antiético, eu acho antiético, acho feio, acho falta de confiança, para mim é uma falta de confiança, inclusive do próprio pregador, pedir para pregar. Se eu fui chamado para pregar, se eu sou vocacionado, que vocação é essa? Que chamada é essa que eu tenho que pedir para pregar? Eu tenho que me oferecer. Eu acho feio, acho falta de confiança, acho antiético.